dos 3 maiores marketplaces de carros novos e usados do país, a Mobiauto promoveu um levantamento gigantesco em sua base de dados. A pesquisa apurou quais os 10 veículos mais procurados por consumidores de cada estado no primeiro bimestre de 2024. O Sancler de Castro Júnior, que é consultor automotivo e economista, está com a gente para conversar sobre esse tema. Sancler, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan Joinville. Bom dia a toda a audiência, muito prazer participar aqui com vocês e discutir esse assunto importante. Queria já lhe perguntar, né, o que mostra esse levantamento sobre os usados mais procurados em Santa Catarina, hein, Sancler? O que nós vemos é que alguns fatores sociais têm contribuído para que as pessoas busquem mais carros, né? A gente vê a queda da taxa de juros, ela ajuda a economia a se fortalecer, ao mesmo tempo as pessoas buscarem um pouco mais a busca de buscarem mais automóveis. Nós vemos também até o apetite dos bancos também tendo melhorado bastante, então os bancos estão mais dispostos a emprestar, isso também contribui. E isso faz com que as pessoas busquem mais carros, a busca de carro, né, faz com que a gente vê a economia rodando um pouco melhor, e é isso que nós percebemos. Os carros tiveram uma procura maior, uma demanda maior, um apetite de crédito dos bancos contribuiu muito para isso, e nós vimos também uma ligeira queda nos preços dos veículos. Então, essa queda nos preços dos veículos também tem influenciado muito o comportamento do consumidor, fazendo com que ele busque cada vez mais a troca do seu carro. Às vezes, se ele tem um carro um pouco mais antiguinho, pega um carro seminovo, mas um pouco mais novo. É isso que a gente tem percebido acontecer em Santa Catarina. Sancler, como é que o senhor avalia, né, o cenário dos usados no Brasil como um todo, já que durante a pandemia, por exemplo, eles foram muito valorizados, né? E agora, o mercado está mais estabilizado ou ainda há muita demanda dos usados? Olha, existe uma demanda muito grande ainda por usados pelo seguinte, o que acontece? Na pandemia nós vimos a falta de condutores, nós tivemos um aumento muito grande no preço dos transportes, uma vez que a maioria dos carros são transportados via marítimas, né? Então, viu, Diego, ele acaba, ficou muito caro, né, pela pandemia. Nós tivemos também um aumento nos preços da borracha, que é um dos fatores mais importantes para você construir um veículo. Então, o veículo 0 km ele ficou muito caro e até escasso. Com isso, o veículo seminovo foi ganhando preço, porque ele tem uma correlação muito forte. Para você cresce o preço do carro zero, automaticamente também aumenta os preços dos carros seminovos. Isso aconteceu de maneira geral na pandemia. O que acontece? Depois da pandemia, nós tivemos uma coisa inversa que está acontecendo nesse momento no Brasil, viu, Diego? É muito importante a gente ver o que está acontecendo agora no Brasil. No Brasil, a gente está tendo um aumento na concorrência, tá? Um aumento muito grande na concorrência. Que aumento é esse, Sancler? O aumento dos chineses, carros elétricos, que se você olhar antes da pandemia, você não tinha tantos carros chineses chegando, nós tínhamos uma BYD chegando, uma Great Wall chegando da maneira tão forte que eles estão chegando no mercado brasileiro. Então, o que a gente percebe principalmente é que depois da pandemia aumentou-se a oferta de veículos, aumentou a concorrência e com isso a gente está vendo no Brasil inteiro uma estabilização e até queda nos preços de alguns veículos. Você comentou sobre carros elétricos, a gente já vê uma movimentação em Santa Catarina, principalmente das empresas, né, em mobilizar e mudarem a frota, mas o que é o desafio ainda para o Brasil especificamente quando a gente fala em carros elétricos? Ainda é o preço, Sancler? Olha, na realidade, viu, Fernando, não é tanto o preço, é mais a infraestrutura. Nós somos um país continental, um país muito grande. O que a gente viu acontecer nos Estados Unidos foi o seguinte, tá? Por que a Tesla ela cresceu tanto nos Estados Unidos? Porque ela investiu principalmente na estrutura para recarregamento das baterias. Se você olhar, nos Estados Unidos inteiro tem espalhado os carregadores em todos os lugares e quem fez esse investimento principalmente foi a própria Tesla. Então, a Tesla apoiou, ela investiu bastante na infraestrutura, depois ficou mais fácil vender o carro elétrico. No caso do Brasil, nós somos um país grande, tão grande quanto os Estados Unidos, se você for olhar somente os Estados Unidos, tirando o Alasca, que fica meio longe ali, nós somos tão grandes quanto, no entanto, nós temos uma deficiência de infraestrutura, inclusive de estradas. As estradas são bastante complexas, assim, temos poucas estradas, e se você olhar
e se uma pessoa sai de São Paulo para ir até Florianópolis, Joinville, ou de Joinville para Rio Grande do Sul, lá para Porto Alegre, ela vai encontrar muito poucos locais para se carregar. E os que se encontram ainda são aquelas recargas demoradas, né? Nós temos aquelas recargas rápidas, as super rápidas, e temos aquelas mais demoradas. E o que nós temos no Brasil aqui são poucas e são as mais demoradas. Então, eu acho que a grande barreira de entrada dos elétricos, principalmente, é a falta de infraestrutura para recarregamento das baterias, uma vez que esse é um grande desafio. Um outro grande desafio existe ainda um certo temor, uma certa preocupação com o pós-venda do carro elétrico, que é um risco, na minha opinião, um tanto pequeno, mas existe sim, tá? Mas existe sim. Porque a grande maioria das montadoras, elas oferecem uma garantia bastante longa para suas baterias. No entanto, quando a gente observa o preço desse carro seminovo em alguns mercados mais maduros, ele acaba tendo uma certa defasagem, o preço está um pouco mais baixo do que eles esperavam. Então, aquele que compra um carro 0 km elétrico hoje, ele não sabe qual vai ser o comportamento desse carro elétrico quando ele se tornar seminovo depois, quando ele se tornar usado. Então, essa é uma outra preocupação. Mas, na minha opinião, a grande preocupação mesmo está relacionada com a falta de estrutura para recarregamento das baterias. Sancler, eu estava dando uma conferida aqui, a plataforma Mobiauto, ela também apresenta, né, a opções de carros aqui para Joinville. O que você tem a dizer sobre esse levantamento dos modelos mais procurados aqui na cidade, por exemplo? Em Joinville, só para você ter uma ideia, nós temos anunciado na plataforma quase 4 mil carros, né? Se a gente for observar, é uma quantidade bastante grande de veículos anunciados aí. E o que a gente percebe é que nós temos veículos de todos os anos, de todos os modelos, mas os veículos que a gente percebe que tem que a gente chama de velocidade de mudança, né? Velocidade de mudança de mão, velocidade de venda, nós vemos que são os veículos que são mais utilizados pelas pessoas. Temos o Gol, é um dos carros mais procurados, aí, mais vendidos, e nós temos também o Palio, também, que é um carro seminovo, nem se fabrica mais hoje, né? Mas também é um dos carros mais vendidos. O Onix também é outro carro que tem uma procura bastante grande. O que a gente percebeu aí também é uma procura importante por caminhonetes, tá? Na caminhonete a gente tem a Hilux, ela é bastante procurada aí, inclusive a Toro também bastante procurada na região, então a gente percebe sim um crescimento de alguns modelos que antes não vinha sendo tão procurados. Se você olhar, por exemplo, assim, a gente olha assim, alguns anos atrás, nós tínhamos os carros que são sedãs muito buscados aí na região. Hoje a gente já vê que esses carros sendo um pouco menos procurados. A gente vê o SUV mais procurado, depois a gente vê os carros mais populares também sendo um pouco mais buscados e caminhonetes. Sancler, obrigado pelo bate-papo com o vídeo da Jovem Pan Joinville. Bom trabalho para você e toda a sua equipe. Obrigado, abraço, tchau, tchau.